Continuamos nossa investigação do relevo do quadrilátero ferrífero na bacia do rio Maracujá, porém agora vamos nos direcionar para as partes mais altas da bacia. Saímos então do ponto 13, onde discutimos a questão dos vosorocamentos e nos deslocamos para a parte mais alta da bacia, o contato entre as litologias do embasamento cristalino e as supracrustais do supergrupo Rio das Velhas e também do supergrupo Minas. Há nesse contato um pequeno degrau no relevo, proporcionado mais uma vez pela resistência diferencial dessas rochas. Esse degrau se percebe também no próprio rio Maracujá, onde há uma cachoeira nessa transição entre essas unidades litoestratigráficas. Nosso percurso, então, saímos da bacia de um afluente do rio Maracujá, cruzamos um pequeno interflúvio interno e nos deslocamos em direção à alta bacia, nesse contato entre as principais unidades litoestratigráficas. Nessa zona de contato, o supergrupo Rio das Velhas é bastante restrito e domina nas altas terras aqui da bacia do rio Maracujá, o supergrupo Minas. Nesse ponto a gente consegue ter uma visão bastante ampliada da depressão associada ao embasamento cristalino, bastante rebaixado esse compartimento em relação às serras do entorno. Essa área aqui, Serra da Gandarela, as informações litológicas sobrepostas, fica bastante nítido esse fundo mais rebaixado, mais suavizado, em contraste com as maiores elevações ao fundo, inclusive a Serra do Caraça aqui. Nessa transição entre essas unidades litoestratigráficas, devido a essa resistência então diferencial de cada uma delas, as rochas de cada uma delas, há um certo descompasso então na modelagem do relevo, em que o rebaixamento na unidade do embasamento cristalino é mais acentuado que nas terras altas. Então, na passagem das terras altas para o médio e baixo curso, há geralmente um degrau no relevo nos cursos d'água que têm essa trajetória, né? Tanto o próprio rio Maracujá como alguns dos seus afluentes. Quando passam das áreas das litologias ou do supergrupo Minas ou do supergrupo Rio das Velhas para o embasamento cristalino, há um pequeno degrau no curso d'água. No caso do rio Maracujá, um degrau mais acentuado, que coincide então com uma cachoeira, com uma queda d'água de cerca de 40 metros. Isso é sinalizado não só pela convexidade aqui dos perfis longitudinais nesses trechos, como também de algumas anomalias na relação do índice de Rack. Essa é a cachoeira no rio Maracujá, na transição entre o embasamento e as litoestruturas aqui, o supergrupo Minas, bem nessa frente, o supergrupo Rio das Velhas. Então esse é o sentido de drenagem do rio Maracujá. E nós percebemos então que ele sai de uma estrutura sinclinal em direção ao embasamento. Nesse caso, a sinclinal Dom Bosco. Mais uma vez, então, é uma drenagem que corta as estruturas. É uma drenagem discordante ou transversa. Assim como o Ribeirão do Mango, aqui adjacente, entre outros cursos d'água que fazem essa mesma trajetória. Então, há mais uma garganta epigênica aqui, formada por essa drenagem discordante. Um processo de superimposição da drenagem bastante comum em domínios como o quadrilátero ferrífero. Os níveis deposicionais fluviais do quadrilátero ferrífero foram levantados também aqui na região do rio Maracujá. Esse curso d'água apresenta 4 níveis deposicionais fluviais, sendo o mais antigo situado apenas cerca de 10 metros acima da drenagem atual, com idades entre 80 e 83 mil anos. O subsequente, um nível
escalonado em relação ao N4, com idade de cerca de 38 mil anos. Na sequência, um nível de preenchimento mais jovem, cerca de 27 mil anos, e sedimentação recente que ocorre ora embutida no nível de preenchimento, ora sobrepondo esse material mais antigo com cerca de 27 mil anos, próximo aí ao último máximo glacial. O que é interessante observar é que em alguns trechos do vale, sobretudo nesse trecho onde estamos observando, a disposição desses níveis deposicionais não é igual nas duas margens do vale. Na realidade, os registros dos terraços fluviais, ou dos níveis geomorfologicamente descaracterizados, estão concentrados nessa margem esquerda do curso d'água. Por outro lado, seu processo de meandramento mais ativo está concentrado na margem direita, junto à margem direita do vale. Então há, em alguns locais, grandes solapamentos das vertentes causados pela passagem, pelo processo erosivo do curso d'água junto às paredes do vale. Tanto nesse primeiro trecho quanto nesse segundo trecho, que acabou levando a um deslocamento de uma grande quantidade de massa de solo. Então, aquele primeiro trecho de solapamento e aquele segundo trecho de solapamento. O curso d'água, então, está promovendo mais erosão nesse sentido e acumulação no sentido oposto. Trazendo uma ampliação desse recorte, percebemos então que o solapamento da base da vertente pela erosão fluvial concentrada nessa margem acabou deslocando uma grande quantidade de massa, acabou sendo o start para um grande movimento de massa que levou à desestabilização então da vertente. Alguns autores relacionam esse contexto de maiores acumulações sedimentares nesta margem em detrimento de uma margem mais erosiva, na margem oposta, a um movimento regional de basculamento. Então, não um basculamento direto junto aqui a uma das paredes do vale, mas um eixo de basculamento relacionado ao contato do embasamento cristalino com as unidades supracrustais. Uma outra possibilidade é a de atuação de um bloco tectônico nessa margem esquerda do curso d'água, estaria forçando então a sua migração em direção à margem direita, à margem oposta. Próximo do nosso ponto de observação, em um dos cortes de estrada, nós podemos ver alguma estrutura de falha que é recente, uma estrutura que nos indica uma movimentação neotectônica. Há aqui um plano de falha, com indicativo de que esse é o bloco que está sendo deslocado no sentido do observador, e esse então um bloco que no movimento relativo estaria no sentido oposto, em profundidade. Ampliando essa imagem, dá para ver o plano de falha bem marcado, e nesse plano de falha há aqui a concentração de alguns óxidos que estão estriados. Esses óxidos são lixiviados e transportados junto a esse sistema de falhas e acabam sendo influenciados pela movimentação dos blocos, então encontram-se estriados. Então nós sabemos que esta é uma falha recente, justamente porque ela afeta manto de intemperismo e, inclusive, com essas estrias sendo marcadas aqui por esses óxidos no plano de falha. Então, não é uma rocha antiga que tem uma deformação também antiga, mas é um material intemperizado que tem indicativos aqui de uma movimentação recente, justamente nessa margem esquerda do curso d'água. E um ponto mais ajusante, é curioso, novas anomalias no índice de RAC, agora não relacionadas a qualquer contato litológico. Elas estão aqui concentradas nessa porção média da bacia e estão presentes em vários cursos d'água, tanto no córrego Holanda, como no córrego da Prata e no próprio rio Maracujá, com uma inflexão bem maior, inclusive, que aquela encontrada no contato litológico. Então, a princípio,
Todas essas áreas são áreas de embasamento cristalino. Porém, há aqui não só os gneiss, mas também alguns corpos graníticos. Então, esta área pode estar sendo afetada ainda por um movimento, por efeitos, né, de um diapirismo. Esses blocos, provavelmente afetados, então, por essa tectônica recente, acabam se comportando como áreas favoráveis à sedimentação montante. Então, vários dos trechos de assoreamento crítico ou de acumulação mais significativa na bacia do rio Maracujá estão a montante dessas rupturas de declive, né, dessas grandes anomalias nos perfis longitudinais dos cursos d'água. Então, essa dinâmica recente também afeta a dinâmica hidrossedimentológica com o escoamento de sedimentos ao longo do curso d'água.